Da tribo do PEC. Oi, oi, meu querido Benergético! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do projeto Energia Crônica. Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindos, queridos Benergéticos. Sejam bem-vindos para quem está no replay, deixa um like, já compartilha essa live de hoje que vai, com certeza absoluta, ser bastante importante, poderosa. Fala pra gente onde você se encontra, se você está aqui no replay dentro do podcast, no YouTube, no iTunes, no Spotify, a gente está por todos os cantos. Deixa um comentário aqui pra gente abaixo sobre as suas dúvidas, porque a gente vai estar conversando hoje aqui nesse episódio. Pois é, meus queridos, o que a gente vai falar hoje aqui é literalmente vital. Então, fica atento, vamos junto, a gente vai ter um convidado aqui, justamente vai falar do nosso pilar do ambiente. Quem aqui conhece sobre o ambiente que a gente está vivendo no século XXI? Importante você saber. Exatamente, então quando a gente fala sobre saúde, a gente tem que pensar imediatamente nesses 4 pilares que a Vanessa está mencionando aqui, porque a saúde vai muito além abordando. Justamente se encaixa nesse pilar do ambiente. É um assunto que eu diria pouco conhecido, pouco valorizado, só que muito, mas muito importante se a gente quer ter saúde hoje em dia. E nosso convidado já está aqui junto com a gente, já conseguiu entrar aqui na live, então vamos lá, vamos começar aqui nosso bate-papo. Gabriel, Olá. Obrigado antes de mais nada aí pelo seu tempo, querido, como é que você está? Tá tudo bem, e vocês? Ixi, a gente colocou aqui um microfone de lapela, e aconteceu isso da outra vez que a gente fez também, eu não sei porque a gente não consegue te escutar. Então a gente vai ser obrigado aqui a tirar esse microfone, infelizmente. Okay. Vamos falar pertinho? Não conseguem ouvir, aí, Gabriel, não deu um pouco da qualidade aqui do nosso... A gente vai perder um pouquinho da qualidade do nosso áudio, então peço perdão aí, eu não sei o que está acontecendo com o Instagram das últimas vezes que a gente fez, a gente conseguia fazer de boa. Mas vai lá, vai dar para escutar bem. Fala, Gabriel, tá conseguindo escutar? Conseguem me ouvir agora? A gente tá. Boa. Perfeitamente. Boa, perfeito. Bem-vindo, então, querido. Obrigado. E aí, onde é que você se encontra em Portugal? Tá em Portugal ou tá em outro país? Por onde você Não, estou em Portugal. Estou em Portugal e é aqui que eu passo a maior parte do tempo. Eu vivo mais no centro de Portugal, muito próximo, aliás, no sopé da Serra da Estrela, que é a serra mais alta de Portugal. Certo, legal. A gente teve aí ano passado, outubro do ano passado, e a gente foi aí na Serra da Estrela, bem bonita. A gente comeu um dos melhores laticínios que eu já provei aí. Tinha um queijo que era uma mistura de ovelha com cabra, eu acho, e vaca, tudo junto. E tinha uns de só ovelha e só cabra também, que era sensacional. Muito bom. A gente está falando com alguns bioenergéticos sobre isso, porque no Brasil, em Minas Gerais, tem um estado que é bem famoso pelos laticínios. E aí a gente estava falando, qual que é o melhor laticínio? Da Serra da Estrela ou de Minas Gerais? E aí, claro, os portugueses falaram todos, né, que da Serra da Estrela, os brasileiros de Minas Gerais. Dos poucos queijos que é feito de leite cru, vem daqui da minha zona. Maravilha. O leite, Bom, choveu, né? Quase um mês. Não, foi na Serra da Estrela? Não, quase um mês de chuva? Não, né? Não, foi no norte. Foi mais pro norte. Bom, vamos lá, queridos. Já tem bastante pessoas aqui. Gratidão para todo mundo que está chegando ao vivo e no replay. Hoje o assunto é daqueles de prioridade, né? E quando a gente fala em prioridade, vem de primórdios, ou seja, vem antes de pensar em complementos, em coisas que não vão fazer tanta a diferença na sua vida. A gente vai estar falando sobre essa sigla, né, chamada EMFs, em inglês, que a gente fala, que são os campos eletromagnéticos artificiais, que estão por todos os cantos. Mas antes disso, antes de a gente entrar de cabeça nesse assunto, Gabriel, fala um pouquinho aqui para nossa tribo, né? Quem que é o Gabriel, qual que é a missão de vida dele aqui nesse planeta. Conta um pouquinho da sua história rapidamente pra gente, por favor. Olha, é Bruno e Vanessa, certo? Vanessa? Sim. Certo, querido. Então, eu tenho assim várias histórias de vida, mas assim a principal e aquela pelo qual eu estou aqui hoje tem muito a ver com o facto de eu ter sofrido bastante de problemas de saúde. Aliás, eu nasci mesmo com um problema no coração e foi necessário haver 2 intervenções cirúrgicas, serraram mesmo o peito e substituíram 2 válvulas no meu coração e foi um processo assim bem complicado. Pronto, houve momentos que eu não sabia se estava mais para lá do que para cá. E então foi assim uma vida inteira, sempre naquela coisa de ir a médicos, tomar medicamentos, o prognóstico sempre assim muito feio,
E isso, claro, que trouxe décadas, eu já tenho 37 anos, fiz há pouco tempo, mas trouxe assim 3 décadas quer dizer, sem grande esperança de viver muito tempo e de viver com qualidade, né? E então isso levou-me assim a um abismo, assim uma série de outros problemas também que vieram depois há uns 10 anos atrás, que foram outras coisas piorando. Houve sempre um quadro muito forte de inflamação, autoimune, questões mentais também, muita depressão, muita ansiedade. E, e pronto, isto com uma fase que eu fiquei 2 anos acamado, em 2016, mais ou menos, 2015, 16, e isso levou-me depois assim a um desespero total em que eu tive que procurar outras respostas, que não fossem da medicina convencional. E na altura estava a tomar 7 ou 8 medicamentos por dia, e posso fazer um fast forward 10 anos até agora, eu tomo 0 medicamentos, faço desporto quase todos os dias, e faço gestão tenho 2 empresas, 2 atividades distintas, mas que até acabam por casar ao mesmo tempo, entretanto, e ao mesmo tempo, assim, mais um projeto assim mais pessoal, sou consultor de EMFs e ando aqui em Portugal. Algumas pessoas que são mais conhecedoras disto aqui, que se preocupam mais, chamam-me e eu vou lá com estes aparelhos todos malucos que eu tenho e faço consultoria e arranjo soluções, dependendo do budget de cada pessoa. Eu formei-me na GeoVital Academy o ano passado, que é uma das melhores academias de EMFs cá na Europa, na Áustria, e é isso. Sim. Então. Trigo, Gabriel, vocês não têm a noção do quanto a gente está aqui feliz, empolgado de ter conhecido o Gabriel. Foi uma busca. Foi um achado, Gabriel. Gabriel, a gente estava há muito tempo já procurando profissionais na área dos EMFs aí em Portugal. A gente tem em outros países. E acaba que a gente tem muitas pessoas que fazem parte da tribo, muitos bioenergéticos que vivem em Portugal. Uhum. E a gente sempre fala da importância de testar o ambiente, só que a gente não tinha um profissional, né? A gente tem aqui a maneira manual e amadora, digamos assim, de ensinar as pessoas, mas no final do dia é sempre bom ter um profissional com os mirrors, né? Com os medidores adequados para fazer essa investigação. Então a gente está super contente. Até depois eu vou falar com você, né, no WhatsApp sobre nosso próximo plano já com você. A gente está começando hoje aqui com a tribo, mas vai vir muita coisa boa pela frente aí com você, com certeza absoluta. E como é que foi essa jornada em relação à descoberta dos EMFs? Porque teve um período aí na sua jornada de 37 anos que você não sabia sobre esse assunto. Talvez você foi introduzido aí, ok, mas você nunca, de repente, deu a devida atenção. Como que foi esse link? Quando é que deu esse despertar, né? Esse light bulb, onde, uau, isso aqui realmente é importante, deixa eu aprender mais sobre isso, deixa eu começar a implementar na minha vida também. Sim, assim, há cerca de 7 ou 8 anos atrás eu comprei uma sauna daquelas portáteis que a gente se senta lá dentro e fica com a cabeça de fora, tipo um saco. Sim. E eu comprei um aparelho pequenino de testar EMFs e descobri que aquilo tinha campos magnéticos enormes. Então eu nunca mais usei sauna e eu queria muito utilizar sauna para desintoxicar todos os metais pesados que eu tinha, toda a medicação que eu tomei, enfim, uma série de coisas. Entretanto, eu parei de usar a sauna e passaram-se vários anos, mas nunca mais pensei muito sobre este assunto dos EMFs, mas sabia que tudo o que é eletrónico traz de uma forma, traz várias formas, digamos assim, de EMFs. Então, há cerca de 3 anos atrás, comprei outra vez uma sauna portátil, é tipo uma manta que a gente se deita lá dentro, e num podcast que eu ouvi dos fundadores disseram, os nossos não têm EMFs e etc. E então eu comprei aquilo e comprei aparelhos também melhores para testar os EMFs, mas antes de comprar os aparelhos eu utilizei a manta, gostei bastante, mas comecei a ter uns certos tremores nos nervos dos pés e comecei a ter palpitações enquanto eu estava lá dentro. E eu assim, isto aqui é um bocado estranho. Então comprei os tais aparelhos, fiz os testes e efetivamente tinha campos elétricos enormes, ok? Não tinha campos magnéticos, não havia oscilação nos campos magnéticos, mas nos campos elétricos, eu depois posso explicar exatamente como é que acontecem os campos elétricos e como é que ele se distingue do campo magnético e como é que depois há outras coisas, que é as radiofrequências, que é tudo aquilo que a gente conhece dos telemóveis, dos Wi-Fi, dos 5Gs, etc. Entretanto, eu fiz uma reclamação a essa empresa e eles fizeram devolução do dinheiro e disseram que a sauna estava estragada. Não estava estragada, porque eu comprei outra e vinha com o mesmo problema. Então eles andavam a mentir às pessoas. Isto aqui depois entrei num caminho, entretanto, de descoberta de tudo o que é EMFs, mas, entretanto, também lancei a mim próprio o desafio de porque é que eu não haveria de inventar
ou de acrescentar a este tipo de produto mesmo uma solução de mitigar e reduzir os campos elétricos, porque a solução até é fácil, implementá-la é difícil, mas a solução é fácil, é simples. Entretanto, agora saltando até agora, eu entretanto criei uma empresa de saunas, produzo saunas, vendo saunas e tudo sempre tendo em conta os campos eletromagnéticos, porque as saunas de infravermelho produzem campos elétricos e magnéticos, mas há forma de as produzir e de as criar sem isso aí. Então, uma das empresas que eu tenho agora é precisamente a venda de saunas que têm essa proteção, são saunas mais seguras. Pronto, mas continuando na questão dos MFs. Gabriel, deixa Sim, eu só te... A tribo aqui, pra gente é muito comum falar IMF, mas pode ter pessoas que estão assistindo a gente sim, aqui que não sabem o que se sim. trata essa sigla, o que é um IMF, o que é Yeah, isso. yeah. Então, a gente... Você pode falar um pouquinho para a Sim. gente definir o Poxa, que é Gabriel, esse bendito IMF? eu tô aqui só porque eu quero perder uns quilinhos, eu quero mais energia, eu quero reverter os meus problemas. O que tem esse papo de MF? O Yeah, que tem a yeah. ver com os meus Ok, problemas de saúde? Tudo! Fique atento aqui, pessoal. ok. Fica com a gente aqui. Então eu vou tentar simplificar. Eu já estava aqui a entrar por campos que se calhar não devia ter entrado, mas vou tentar simplificar isto um bocadinho. Nós podemos fazer, e isto foi aconteceu comigo, nós podemos fazer tudo bem com a nossa saúde, o que bebemos, o que comemos, o que pensamos, as pessoas que nos rodeiam, tudo. Mas podemos continuar cansados, deprimidos, ansiosos e não sabemos muitas vezes porquê. E geralmente, e a minha experiência diz-me que é algo que está no ambiente ou na casa onde a gente vive, ok? Então os EMFs é uma força, é uma energia que vem de aparelhos eletrónicos, dos cabos, de tudo o que é elétrico da nossa casa ou também no ambiente, que é uma força invisível, mas ela está lá e ela faz interferência com as nossas células, ok? O nosso corpo também é eletromagnético. E desde que se introduziu a eletricidade e esta eletrificação toda no planeta, nós vivemos num ambiente que não é natural. E o nosso corpo só conhece isto nos últimos 100, 150 anos. Mas até lá nós vivemos sempre num ambiente ancestral sem esta eletrificação. E isto acaba, obviamente, por causar distúrbios na expressão celular, no nosso corpo, na nossa mente e de várias maneiras. Então, EMFs, o que é que isso quer dizer? Electromagnetic Fields, ok? Que é uma força invisível que nós temos de aparelhos eletrónicos. Eu falo em nossa casa porque é na nossa casa que nós devemos nos focar em encontrar soluções, porque é lá que passamos a maior parte do tempo e é lá que nós descansamos. Por isso é que até, para além da casa, é dentro do quarto onde eu me foco mais, porque é aí que nós estamos a restaurar o nosso corpo, né? E as nossas células, os nossos neurotransmissores. Então, é isso. E de onde, assim, várias fontes da nossa casa e que se manifestam de formas distintas. Por exemplo, um micro-ondas tem os três tipos de campos eletromagnéticos que eu costumo mencionar, que é o campo elétrico, é o campo magnético e depois é o conjunto dos dois, mas que produz radiofrequências. Por exemplo, o micro-ondas é o clássico exemplo que tem as três coisas. Tem o campo elétrico que vem da tensão elétrica que vem nos cabos, que é aquilo que é medido em volts, ok? Nós quando temos volts a passar num cabo, aquilo produz um campo elétrico que vai até 3 metros. E quando temos a fase e o neutro, que são os dois cabos que passam por um aparelho elétrico e que faz circular eletricidade, faz fluir eletricidade, e se cria uma corrente. E a corrente pode produzir um campo magnético, que também acontece no micro-ondas. Eu utilizei o micro-ondas porque ele tem estas três. Depois, o que é que o micro-ondas tem? O micro-ondas também tem radiofrequências. É assim que ele faz a estimulação das moléculas de água para aquecer. E funciona precisamente no espectro de frequências dos nossos routers do Wi-Fi de 2.4 GHz. Então, se o micro-ondas aquece a nossa água, aquece os nossos alimentos e estraga os nutrientes que lá está dentro, e se funciona com as mesmas frequências que funciona o nosso router Wi-Fi de casa, então basicamente nós estamos a fritar o nosso corpo com esses routers, ok? E olha só, pessoal, tribo do PEC, presta atenção nessa ilustração. Todo mundo aqui já usou micro-ondas. Espero que você não use mais depois dessa live de hoje. Agora, se você colocar um pedaço de carne dentro do micro-ondas, se você não colocar um papel úmido por cima, geralmente a carne, ela o quê? Desidrata, ela perde água, ela fica borrachuda. E isso é o quê? São esses campos que o Gabriel acabou de explicar, desidratando aquele pedaço de carne que você colocou no micro-ondas. Uhum. Você, o Gabriel, a Vanessa, o Bruno, todos vocês aqui, tem uma grande parte do corpo de vocês é o quê?
Água. 99% da célula é composta por água. E se você estiver nesses campos eletromagnéticos, que a gente vai entrar na parte prática, tá, pessoal? A gente só precisa dar uns fundamentos para vocês entenderem, para fazer sentido a parte prática, para vocês darem valor para o que a gente está falando aqui. Mas se vocês estiverem presentes nesses campos eletromagnéticos, vocês vão estar se desidratando o tempo todo. Yeah. E se a sua célula está desidratada o tempo todo, ela não consegue produzir o que ela precisa. A questão mitocondrial não funciona e aí, daí para frente, acontecem todos os problemas de saúde. E é por isso que a gente fala aqui 1000 vezes, vamos repetir hoje, ter saúde no século XXI, em 2024, quando a gente está gravando isso aqui, é totalmente diferente de antigamente. É uma outra realidade, não é mais a mesma questão que os nossos pais e que os nossos avós lidavam. Hoje a gente tem que estar atento com outras questões. E se você não aprender sobre isso, eu te garanto que você corre um sério risco de continuar com seus problemas de saúde e de desenvolver outros problemas que estão no seu horizonte, se você não começar a entender o que a gente está falando. É só isso, Bruno? É só os campos eletromagnéticos? Não, não é. Tem várias outras questões, inclusive a questão da luz azul, que eu estou vendo aqui que o Gabriel sabe sobre isso. Tem várias outras questões que envolvem a saúde, mas essa questão dos campos eletromagnéticos, ela é gigante, ela é enorme. Não tem mais como a gente falar em saúde hoje sem tocar nesse assunto. É impossível, por isso que a gente ri desses gurus da saúde, Gabriel, que ficam lá mostrando, come o alface, faz isso, e o cucumber, e o sei lá o que, para reverter a hipertensão, sabe? Falando como se um alimento único fosse resolver uma questão tão integrada que é. Né? Então a gente precisa começar a elevar o nosso nível de consciência para esse tipo de conversa aqui. É esse tipo de conversa aqui que vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Tá? Todo mundo entendeu isso? E o Gabriel falou um detalhe aqui, campo de 3 metros, pessoal, não é 3 centímetros, não é 30 centímetros, são 3 metros que esses campos alcançam. No campo elétrico, especificamente, das radiofrequências é diferente, distâncias muito maiores, né? Por isso é que temos antenas a quilómetros que faz transmissão e recepção do nosso telemóvel. Sim. Mas estavas a falar do guru, deixa-me só acrescentar. Sim, é engraçado quando vejo um guru a falar para comer ou para fazer as coisas certas, para ter saúde, a falar no Instagram e estão a utilizar, por exemplo, fones Bluetooth. Não, Sim, percebes? É tipo... E óculos escuro e debaixo da luz artificial às 10 horas da noite. É que não é que... É sem julgamento que eu digo isto, porque todos nós estamos no nosso caminho de descoberta, né? Mas realmente... já percebi que vocês são pessoas muito parecidas comigo, que gostam de ir ao fundo das questões e gostam de dizer na cara tal e qual como as coisas são. E não ficar a trabalhar aqui na superfície. Porque na superfície andei muitos anos a trabalhar e a minha saúde não melhorava muito. Até que eu fui às questões mesmo fundas, essenciais para regenerar o meu corpo. Exatamente. E nesses campos eletromagnéticos, né, você já mencionou aqui sobre campos elétricos, magnéticos, frequência de radiofrequência, que é mais conhecida como de Wi-Fi. Né? Fala pra gente enumerar. E anote aí no caderninho do PEC de vocês. Né? Cadê meu caderninho do PEC daí? Pegue aí o caderninho do PEC de vocês, tá aqui, ó. E anotem isso que o Gabriel vai falar. Quais são os tipos de campos eletromagnéticos que a gente tem presente aí no nosso ambiente hoje em dia? Esse eu foco nos 3 principais, que embora há um outro tipo que agora é muito recente, que é o chamado Dirty Electricity. Não sei se vocês já ouviram falar, eletricidade suja. Mas os 3 principais que eu me foco quando vou à casa das pessoas, e que geralmente quando se trabalha e soluciona esses 3, vê-se resultados bons nas pessoas, principalmente no sono. E quando a gente consegue reparar o sono da pessoa, faz a diferença do mundo, né? Então, o primeiro, que é aquele que eu meço sempre, é o campo elétrico. O campo elétrico pode vir de qualquer coisa, qualquer aparelho que esteja ligado a uma tomada de casa, ou dos próprios fios, cabos, que vêm do quadro elétrico de casa e que andam nas paredes da nossa casa, ok? E dependendo do tipo de construção que nós temos, se for feita em blocos e tijolo, tem menos interferência. Se forem paredes falsas ou uma casa feita em madeira, o campo elétrico é muito maior e é mais forte. Portanto, aquela coisa, a casa em madeira é muito mais saudável, depende, ok? Depende da forma como tem a casa eletrificada, ok? E aí há várias nuances. Ou seja, se nós temos um aparelho ligado à tomada e temos os próprios cabos que emitem um campo elétrico, como eu tinha dito, quando um cabo, imaginem,
o ideal era mesmo fazer um workshop aqui com aparelhos, só que agora não é possível, mas vou dar um exemplo, que é aquilo que eu costumo mais utilizar e que tem grande impacto na nossa vida. Ótimo. Esse aí dá para Pode medir dar um os três. exemplo aqui, olhando as 3 coisinhas. Sim, sim. Mas, por exemplo, o nosso candeeiro, que está ligado na mesinha de cabeceira da nossa cama, tem um cabo que está ligado à tomada de casa, obviamente, né? Esse candeeiro, quando a gente liga, ele obviamente está a fazer, há a corrente elétrica que está a fluir, né? E ele está a mandar o campo elétrico, que vai até 3 metros. Isto induz uma carga positiva no nosso corpo. E as membranas das nossas células funcionam com uma carga negativa. Posso estar agora errado, mas é cerca de menos 25 a menos 50 milivolts. Quando nós estamos sobre esses campos elétricos, isto há uma polarização, ok? E isso é prejudicial para a saúde e aumenta o cortisol, baixa a melatonina, ou seja, um simples candeeiro que está ao lado, ligado à tomada, pode interferir com o nosso sono. Interfere. Agora, as pessoas pensam, ok, mas é só se eu ligar o candeeiro, mas quando eu estou a dormir está o candeeiro desligado. Aqui é que está pequenas nuances. O candeeiro pode estar desligado, sem luz, mas o cabo que vem do candeeiro para a tomada, ele está sob tensão. Num dos cabos tem lá uma coisa que se pode medir em volts, ok? E esse cabo, simplesmente, aquilo desligado, ele traz essa tensão, é como se fosse uma torneira de água que está fechada, mas está lá a pressão na ponta da torneira. É a mesma coisa. É uma boa analogia que eu estou a fazer. E isto emite na mesma o campo elétrico. Ou seja, mesmo com o candeeiro desligado, há um campo elétrico que vem até nós, ok? Por causa do cabo que vem da tomada, que está ligado à tomada. Então o ideal, logo aqui, depois mais à frente podemos falar de soluções, já há muitas soluções para muitas coisas. Ou seja, assim muito rápido, o ideal é mesmo desligar o cabo da tomada antes de dormir. É claro que há outras soluções. Aliás, tenho aqui uma, este é o meu candeeiro que utilizo ao lado da minha mesinha de cabeceira. É recargável e é de luz vermelha com várias intensidades, ok? Não é preciso andar com candeeiros de luz azul à noite. Então, nós temos o campo elétrico, o primeiro campo que eu costumo medir. Depois temos os campos magnéticos. Os campos magnéticos acontecem, por exemplo, em aparelhos, bombas, tudo o que é circulatório, o exaustor da cozinha manda um campo magnético grande. Se tivermos uma má ligação feita em casa, casas construídas há menos de 20, 30 anos atrás costumam ter estes problemas, que é, nós temos por exemplo, as pessoas sabem que, por exemplo, num cabo traz sempre um fio mais escuro, o preto ou o castanho, e traz o azul. E quando nós temos uma instalação elétrica na casa em que o preto ou o castanho e o azul estão separados e estão a fazer o mesmo circuito, manda um campo magnético enorme dentro de casa. Ou seja, detectando isto, a gente pode facilmente corrigir. É só substituir o cabo e falar com o eletricista que ele resolve isso. Então, já me aconteceu ir para a casa de uma família e dizer ninguém dorme bem nesta casa. E era uma casa recente, mas havia um cabo destes que estava mal ligado, o campo magnético passava basicamente pelo corredor todo e apanhava os quartos todos. Simplesmente desliguei aquele disjuntor e disse, vejam lá como é que vocês dormem nos próximos dias. Simplesmente não ligaram aquilo, ou seja, desligavam o disjuntor durante a noite e passaram a dormir de noite para o dia muito melhor. Coisas simples como estas. Então, o campo magnético pode vir quando há uma má instalação de casa ou de aparelhos próximos de nós. Por exemplo, se nós tivermos um frigorífico ou um congelador encostado a uma parede e do outro lado da parede, na outra divisão, está uma cama e a cabeceira da cama encostada, nós estamos a receber um campo magnético a noite inteira daquele aparelho. Ou seja, lá está. A colocação dos nossos aparelhos em casa é muito importante também. Porquê? Porque nós não vamos desligar o congelador de noite, obviamente, né? Então, convém colocar isto num sítio que não tenha interferência com zonas onde a gente está a descansar, atrás de um sofá, atrás de uma cama, e assim. Então, já falei do campo elétrico e do campo magnético. O campo magnético também pode vir, por exemplo, linhas de distribuição ou de alta tensão, média tensão, que passam por cima ou ao lado de casa. Se houver um campo magnético aí, não há nada a fazer. É mudar de casa, vender a casa e esperar por bom karma. Aí não há mesmo nada a fazer. Depois, o terceiro campo eletromagnético que eu costumo também falar e medir e arranjar soluções para isso é tudo o que é radiofrequências, ou seja, vem do Wi-Fi da própria casa. Nós temos aparelhos dentro da nossa casa que emitem Bluetooth, Wi-Fi, etc. E os nossos telemóveis quando estão ligados a 4G ou 5G. Mas depois também temos as radiofrequências vindas de fora para dentro da nossa casa, que é as antenas que a gente vê espalhadas agora por todo lado. Então, há soluções, obviamente, práticas de forma consciente para nós reduzirmos aquilo que temos dentro de casa a ser emitido e depois há soluções para bloquear aquilo que vem de fora
para dentro. Mais especificamente, é claro que é no quarto que eu costumo bloquear e criar uma espécie de uma Faraday cage, pode ser feita de várias maneiras, dentro do próprio quarto, para bloquear o que vem de fora para dentro. Sim. Perfeito. Faraday cage, só para vocês entenderem, é como se fosse uma caixa de proteção, tá? Yeah. Você fica dentro de um lugar protegido. É isso que em inglês a gente chama de Exatamente. Faraday cage. Então, ó, pessoal. E, ó, gente, não é só a Vanessa e o Bruno que falam para desligar o disjuntor à noite. Que lindo escutar isso de você, meu querido, porque a gente fala isso, as pessoas acham, né, estranho, mas às vezes é obrigatório, né, em determinados casos. Olha que engraçado, mais fácil. Tá aí a Márcia Oliveira, está aí uma cliente que me comprou uma sauna no ano passado, eu lembro-me dela. Acho que vive na França e está aí e segue-vos. Que engraçado. Maravilha. Então, olha só, pessoal, a gente está falando de campos eletromagnéticos artificiais. A gente nem vai entrar nos campos eletromagnéticos naturais da Terra. Geobiologia. Isso aí é um papo para um outro bate-papo aí, Gabriel, mas a gente está falando dos artificiais, tá? Nesses artificiais tem vários tipos. O Gabriel falou sobre campos elétricos, magnéticos e de radiofrequência, também conhecido como de Wi-Fi. Tem um outro que é essa DE, né? Dirty Electricity, eletricidade suja, que também é mensurável através de um medidor facilmente na sua casa. E tem um outro que eu até queria te perguntar, como que você está vendo essa questão? É uma questão mais avançada, acredito, mas são os estresses geopáticos, né? E eu sei que você estudou com a GeoViral, então lá eu sei que eles ensinam isso. Como que você está vendo essa questão de análise dos estresses geopáticos aí no seu trabalho? Sim, é assim, em Portugal, as casas onde eu já fiz estas medições, também faço com as varetas, também faço a medição, mas até agora não encontrei nenhum quarto que tivesse algo que tivesse que haver alguma intervenção. Mas, basicamente, o que é que acontece? Nós temos campos eletromagnéticos naturais da própria Terra que podem ter algum impacto, especialmente se forem na zona dos nossos quartos. Quando eu digo na zona dos nossos quartos, o que é que isso quer dizer? Abaixo da crosta da Terra pode haver, por exemplo, uma linha de água que a gente não vê, mas dá para... Pronto, lá está, é um estudo que a gente faz, é com a experiência que consegue medir aonde é que passam linhas de água em certas zonas e a que profundidade é que elas passam. Por isso é que também conseguem descobrir, por exemplo, onde é que é o sítio ideal para implantar uma vinha, né? O método é muito similar. Mas então, quando nós temos estas linhas de água, por exemplo, a água a passar nas rochas, abaixo da crosta da Terra, ela faz fricção. E isto faz um campo eletromagnético natural na vertical, de forma em oscilação, em espiral na vertical. E se nós tivermos uma cama colocada precisamente numa zona dessas, pode ter interferência com o sono também. É uma coisa assim um bocado... como é que é dizer? Eu próprio, atenção, eu gosto de ver coisas, eu gosto de ver números, eu gosto de ver nos aparelhos, ok, isto existe fisicamente. E eu era muito cético disto, até quando fui à GeoVital, e foi muito engraçado o estudo que nós lá fizemos, e foi incrível. E eu perdi completamente o meu ceticismo. Eu sei que isto também tem interferência. Sim. E eu meço, quando vou à casa das pessoas, mas é algo que ainda não foi necessário fazer realmente uma intervenção. Interessante. Então, olha só, pessoal, olha só, a gente está te perguntando isso justamente porque a gente está nesse momento em El Salvador. E aonde a gente comprou essa casa que a gente está agora nesse momento, ela fica meio que morro, né? O terreno ele é meio que morro, e lá embaixo, no final do terreno, tem eles chamam quebrada, né? É um riachinho, um riacho. E aí, a gente, sabendo que a gente sabe, é interessante, talvez tenha estresse geopático aqui. E aí, quarta-feira passada, fala o que aconteceu aqui em El Salvador. Guilherme, Gabriel, eu estava dormindo em cima de um cruzamento de Hartmann e Curry Line, junto com uma via d'água. Por 3 meses. Uau! Isso, imagina que a Vanessa cuida de todos esses campos, a gente tem todo esse conhecimento e justamente na minha vida aconteceu uma coisa que você falou que em Portugal inteiro você não encontrou ainda, que é um cruzamento extremamente raro, mas a Vanessa estava dormindo lá e isso afetou o meu sono. Hardline a gente e linha d'água, né? Alguns dias e mudou totalmente, mas isso estava acabando com a minha saúde. Incrível. Não os EMFs, mas esse trio onde eu estava dormindo. Então por isso é muito importante para todo mundo que está escutando aqui, a gente vai falar mais no final,
como que vocês podem mensurar isso? Tem maneiras amadoras que vocês mesmos podem Uhum. fazer e tem maneiras Sim, sim. profissionais que é o ideal. A gente aqui não tinha esse conhecimento, não tinha a matéria-prima para fazer isso e por isso que é tão importante um profissional como o Gabriel. E por isso que a gente está tão feliz de ter você aqui, Gabriel, porque, cara, a gente precisa ter uns 100 mil Gabriéis. Gabriéis? Gabriéis? Não sei. A gente precisa ter muitos desses profissionais ajudando as pessoas, porque realmente é algo que vai fazer a diferença, é a saúde do futuro. Isso faz parte da saúde do futuro. Né? Então, ok, entendemos os tipos de campos. Agora, como? Vamos levar, né, o bate-papo aqui para a parte mais prática. Ah, mas Bruno, Vanessa, eu sou muito cético, eu não acredito nisso, eu preciso de estudos científicos. Quem quer estudo científico, manda uma mensagem no privado, que eu mando um site para você, onde esse site está constantemente sendo atualizado, com todos os estudos. Tem centenas, tem mais de milhares de estudos com todos esses tipos de campos que a gente está falando aqui. Então, para quem gosta de estudo, tem estudo que não acaba mais, tá? Mas vamos levar para a parte prática, né? Como é que a gente começa essa investigação? Qual que é a diferença quando a gente está acordado versus quando a gente está dormindo? A importância do nosso quarto, nosso ambiente de trabalho. Como que você começa a parte de execução com alguém que quer cuidar dos campos eletromagnéticos artificiais? Muito bem. Há coisas que não é preciso medir, que sabemos que estão lá e que podemos logo remover ou reduzir. E uma delas é, obviamente, o nosso uso com o telemóvel, que toda a gente usa hoje em dia, certo? Então, acho que começaria por aquelas coisas que são simples e que toda a gente faz, que é o telemóvel e é o próprio Wi-Fi que temos em casa, ok? Então, o Wi-Fi, começando por aí, há várias formas e podemos estar aqui, se calhar pelo menos 30 minutos a falar só disso, mas o ideal mesmo assim, muito rápido, de clique, é desligar o Wi-Fi à noite, quando vamos dormir. Ok? Se for mesmo necessário ir à internet antes de dormir, liguem o 4G durante os minutos no telemóvel, mas depois, pronto. Depois o telemóvel, claro que o uso mais consciente dele, e o que eu tento fazer na minha vida, que é o melhor exemplo que eu posso dar, é quando estou parado, o meu telemóvel está sempre longe de mim. Estou em casa, o telemóvel está longe de mim. Desde que eu ouça, quando me telefonam, vou lá, atendo e atendo sempre em modo altifalante. Mesmo estando no supermercado, eu há mais de 4 ou 5 anos que eu não coloco o telemóvel encostado ao cérebro, ok? Então, ou tenho os auscultadores por cabo, nunca Bluetooth, ou então altifalante no telemóvel. Depois, se eu ando de um lado para o outro com o telemóvel no bolso, eu comprei uma capa que permite ter rede na mesma no telemóvel, mas a frente do telemóvel tem uma blindagem e então eu coloco o telemóvel na parte do rabo, atrás, com a blindagem virada para o rabo e pelo menos assim eu sei que o telemóvel apanha rede na mesma, se eu precisar mesmo estar... a minha vida acontece que eu tenho que estar sempre constantemente contactável. Gostaria que não, mas infelizmente é assim. Então eu sei pelo menos que as radiofrequências dos telemóveis, as radiofrequências comportam-se de uma maneira que, quando elas atingem um objeto metálico, elas têm tendência a fazer ricochete, tipo ping-pong. Então, pelo menos, tendo aquela capa encostada ao rabo e o telemóvel depois dessa blindagem, eu tenho alguma noção que ou alguma tranquilidade que a radiofrequência pelo menos não está a penetrar completamente no meu corpo. É claro que isto não resolve a 100%, se calhar nem a 70%, mas ajuda a reduzir. E, obviamente que o 4G e o 5G e o próprio a procura do Wi-Fi, aquele modo que o Wi-Fi está sempre a procurar uma rede, tem que estar sempre desligado quando não estamos a utilizar. Se tivermos que utilizar o 4G, ligamos, distante da nossa cabeça sempre, pesquisamos e fazemos o que temos a fazer. Quando acabamos de tratar do assunto, desligar o 4G e voltar a meter no bolso, nunca no bolso perto dos genitais, é assim que se diz em português, não é? Então, nunca colocar próximo disso, porque já há boas indicações agora de como isto pode reduzir a qualidade dos espermatozoides, etc., e reduzir a fertilidade e ter problemas de fertilidade. Então, isso é uma forma consciente e realista de utilizar esta tecnologia. É porque ninguém consegue viver em modo avião no telemóvel nem no computador, né? Seria muito estúpido estar a dizer isso. Agora, um passo assim à frente é, quando vamos dormir, telemóvel, obviamente, se estiver na mesinha de cabeceira, nunca ligado à tomada. Se quisermos carregar o telemóvel durante a noite, ligado a um powerbank que não emite campo elétrico, estamos tranquilos com o powerbank, mas com o telemóvel sempre em modo avião.
porque estamos a dormir, obviamente não precisamos telefonar a ninguém. E se precisamos muito que alguém nos ligue de urgência durante a noite, podemos ter um familiar muito doente e pode-nos acontecer isto. Então, o ideal é implementar em casa um telefone fixo ligado ao router principal, de maneira, ligado por cabo esse telefone, de maneira que as pessoas possam nos contactar em última instância para alguma urgência, podem-nos telefonar para esse telefone, em vez de telefonar para o telemóvel. Então, a dormir, tudo modo avião, tudo desligado das tomadas, idealmente desligar o quadro de casa, exceto o congelador. Eu estou a simplificar muito, porque isto aqui tem N de coisas, né? Por exemplo, na minha casa tenho alguns disjuntores que estão constantemente a fazer uma leitura, a induzir uma mini corrente e a fazer uma leitura se há um pedido de energia. Por exemplo, eu tenho o candeeiro, um dos candeeiros no meu quarto, se eu quiser mesmo ligá-lo, eu ligo e o disjuntor detecta que, ok, há aqui um aparelho que quer ser ligado e ele automaticamente dispara sozinho, liga-se, mas se eu desligar o candeeiro, ele desliga-se, autodesliga-se e faz com que eu esteja sempre protegido dos campos elétricos. Ok, mas isto é há muita nuance disto tudo. Obviamente que isto tem que ser feito por alguém que sabe e percebe e que possa medir e testar tudo ao mesmo tempo. Pronto, então, agora simplifiquei um bocado aquilo que o uso consciente das nossas tecnologias em casa. E uma Agora, coisa, se a pessoa quiser... só rapidinho, Gabriel, um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem em todas as áreas da vida é o que a gente fala em inglês, que são assumptions, presunções. Eu vou deixar no modo avião. Você sabe como deixar no modo avião, de fato? Porque muitas pessoas, eu deixo no modo avião. Aí eu vou lá ver o celular, como é que ele deixa no modo avião dele. Tá lá ligado. A pessoa acha, ela fez uma assumption, uma presunção, que estava no modo avião, mas não estava. Então é muito importante o quê? Aprender como fazer tudo isso. Tem que se educar, tem que investir seu tempo em coisas que importam, porque isso importa. E eu sinto lhe informar, você vive no século XXI. Você tem que lidar com isso. Não é opcional, é obrigatório. Se você não aprender a lidar com isso, você vai estar correndo esse risco o tempo todo. E aí você acha que está deixando no modo avião, você acha achismo. Tem muito achismo, tem muitas pessoas que só vivem de achismo. Elas acham tudo e não sabem nada. Então preste atenção. Confere, fala com o Bruno, com a Vanessa, com o Gabriel. Falem com pessoas que sabem como, de fato, fazer isso. Porque senão você vai correr risco de achar que está fazendo correto, quando, de fato, você não está fazendo correto. Até a gente viu um vídeo recentemente de uma pessoa justamente falando isso. Como, de fato, colocar o iPhone, que é diferente do Android, no modo avião sem emitir nenhuma frequência. E aí ele mostrava os erros. Às vezes a pessoa deixa o Bluetooth ligado, às vezes ela deixa lá, não tá o off completamente no set, na configuração. Então tem alguns detalhezinhos, sim. Mas claro, comece com deixando o celular, se tiver ligado, deixa ele, né, se você tem que usar, deixa ele o mais longe de você possível. Cerca de 2 metros de distância já diminui em mais de 90 e tantos % a intensidade daquela frequência de Wi-Fi do celular. Então, a diferença, né, é a square law que a gente fala, né? Então, a distância faz muita diferença. Exatamente. A distância e o tempo de exposição. As duas coisas são muito importantes. Então, é só esse recado que eu quero dar para vocês não se sentirem aqui, porque eu sei que muitas pessoas vão se sentir sobrecarregadas e overwhelmed completamente, vão falar, isso não é para mim. Não, isso aqui é um empoderamento. A gente tem uma amiga da Vanessa, que quando ela começou a aprender sobre isso, ela falou, vocês estão malucos, eu vou viver minha vida assim, eu prefiro morrer do que viver minha vida assim, preocupado o tempo todo. Não é isso, não é questão de preocupação, é questão de conhecimento e de empoderamento. Então a gente está aqui para empoderar vocês, não para assustar vocês. Mas vocês tendo conhecimento, vocês conseguem o quê? Fazer as mudanças necessárias, assim como fez o Gabriel, assim como a gente fez agora mesmo, a gente acabou de fazer algumas mudanças aqui na nossa casa. Então é empoderamento, essa é a nossa missão. Empoderar cada um de vocês com essa mensagem para você agir. E aí, claro, no final do dia, a responsabilidade é toda sua. Né? Não tem como a gente viver a sua vida por você, você vai ter que, de fato, fazer isso. Muito bom. Muito bom. Sobre o telemóvel modo avião, é muito simples. Aquilo que o Bruno estava a dizer, nós quando colocamos, no caso do iPhone, colocamos em modo avião, se estivermos naquela opção, né, de cima para baixo, em que vemos a rede, vemos o Bluetooth, vemos tudo, se tiver o símbolo do Wi-Fi e o símbolo do Bluetooth com o branco preenchido, quer dizer que ele está a fazer o quê, o telemóvel? Ele está à procura de um receptor ou de um emissor. Enquanto ele está à
procura disso, ele está a bombardear e a emitir radiofrequências próximas de nós. Então, o que é importante? Mais uma vez, o detalhe tem muita importância nisto tudo. Ir às definições e ir ao Wi-Fi e puxar o botãozinho para a esquerda. Ir ao Bluetooth, botãozinho para a esquerda. E agora sim, efetivamente, temos o telemóvel em modo avião. Aqui, ó, só para ilustrar, a gente tem um iPhone aqui que está totalmente no modo avião corretamente. Então, se você, né, eu não sei como é que é no Android, porque a gente não gosta de Android. Desculpe os usuários de Android. Eu usei o Android uma vez por uma semana e quase tive um ataque cardíaco. Mas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, então tá ligado o laranjinha e os outros ali tá branquinho e tá cinzinha. A data, né, aquela torrezinha ali tá cinzinha. Tá branquinho. Né? Então tá. Agora, se eu tivesse aqui, ó, ligado, ele vai ficar azul, ele vai ficar, né, azulzinho ali, ó. Ou então você pode ir simplesmente aqui, ó, diretamente nas configurações e aqui já logo no começo ó, tem essa configuração e você tem que colocar ali tudo off, desligar tudo. Off, off, off. Tá ligado agora, né? Ele tá ligado, então vamos deixar off, ó, o Bluetooth off, assim, ó. Acho que dá pra ver aí, pessoal. Exato. Né? Então esse é o celular. E de resto, mais o que você vê? O que é importante, por onde, além do telemóvel, né? Mais o que as pessoas precisam prestar atenção? Só um detalhe aqui, ó, que você falou do branquinho. Exatamente. Aqui ele está emitindo, ele ó. Tá a pulsar. Você tá pulsando, tá buscando, tá bom? É muito importante, isso daqui não pode estar branquinho, queridos. Tem que estar tudo desligado. É isso mesmo. É isso mesmo que eu estava a dizer. Que mais, Bruno? Então, para quem quer depois investigar um bocadinho melhor e tentar perceber os campos magnéticos em casa, alguns campos elétricos no quarto que podemos não perceber, podemos até desligar tudo no quarto, mas se calhar pode haver uma coisa por baixo ou no teto, né? Então, há um aparelho, que normalmente é aquele aparelho que toda a gente compra, que quer investigar um bocadinho melhor, que preço-qualidade é bastante bom, que é o Tri-Field TF2. Se alguém de vocês podem escrever aí nos comentários, Tri-Field TF2. Ele em euros são 250 euros, encontra-se na Amazon, em reais, não sei, deve ser alguns 2.000 reais para aí. Não, aqui tá todo mundo. 1.500. Os nossos seguidores quase todos são tudo da Europa, dos Estados Unidos. A gente só trabalha geralmente com pessoas aí da Europa. $250, 250 euros mais ou menos. E é preço-qualidade bastante bom porque dá para medir os campos elétricos de uma forma bem fiável. Campos magnéticos, exatamente, é esse aí. Tri-Field TF2, TF, não é TS, TF. Mas é só um detalhe. E dá para medir radiofrequências também, embora que as radiofrequências ele é pouco sensível a isso. Aí há outros aparelhos que o que eu gostei muito na Geo Vital Academy, onde eu me formei o ano passado, é que nós temos aparelhos que medimos mesmo o quanto isso afeta o nosso corpo. Então são umas antenazinhas com os aparelhos que a gente segura a pontinha dos dedos e podemos mesmo medir qual é que é a absorção e a indução da carga positiva no nosso corpo. E isso é que é muito bom, porque aí vemos mesmo exatamente, que interessante, se eu me colocar aqui apanho mais, se me colocar ali apanho menos, ok? E pronto, é isso. Amanhã ou depois da manhã eu vou publicar um vídeo bem interessante de uma casa onde que eu tive a blindar 2 quartos completamente de um cliente meu e vê-se bem a diferença. Nós pintámos o teto, as paredes com tinta contra a radiação, é uma tinta para blindar mesmo o quarto contra as radiações vindas de fora, e colocámos uma tela debaixo do chão flutuante, debaixo do pavimento em madeira, e depois colocámos uma cortina contra a radiação também nas janelas, e é incrível, tínhamos inicialmente há cerca de 1300 microvolts de indução no nosso corpo vindo de fora das antenas, e passámos a ter menos de 30 microvolts, que é aquilo que a gente pretende sempre num quarto. Fantástico, fantástico. E mais quais os erros comuns aí que você vê as pessoas cometendo? Mais o que você vê nessa parte prática que as pessoas deveriam estar atentas, além dessa parte do telemóvel? Sim, estava aí alguém a perguntar sobre os painéis fotovoltaicos muito rápido. Se alguém tiver painéis fotovoltaicos no telhado por cima dos quartos, muita atenção, comprem o aparelho e meçam os campos elétricos. Mas esses painéis têm um pequeno problema, que é eles induzem muito a outro tipo de EMF que há bocado mencionámos aqui um bocadinho, que é o Dirty Electricity. Isso, os ar-condicionados, quando estão ligados. Então, há também formas de mitigar isso. No caso dos painéis solares, há 2 ou 3 empresas americanas que agora têm inversores
que dentro deles têm capacitores e têm formas de automaticamente reduzir a própria eletricidade suja que eles criam, porque a eletricidade suja, assim muito rápido, basicamente o que é o quê? Nós temos a curva dos 50 ciclos por segundo ou 60 ciclos por segundo, que é o que diz 50 Hz nos aparelhos, né? Que é a eletricidade vem do posto de transformação para a nossa casa, entra na nossa casa e sai da nossa casa 50 vezes por segundo, ok? E isto faz uma curva assim, bem suave. Quando nós temos aparelhos digitais, como ar-condicionados, carregadores de telemóvel, carregadores de computador, bombas hidráulicas, painéis solares, essencialmente, inversores dos painéis solares, eles fazem com que a curva, em vez de ser suave, ela induz em kilohertz, induz harmónicas, faz que, em vez da curva ser assim, faz assim. Ok? E isto é outra forma de EMFs, mais recente, que apareceu nos últimos 25 anos, que também deve ser resolvida se for muito em excesso. Então isto foi só agora à parte sobre os painéis solares, e preferencialmente os painéis solares longe da casa e com um inversor muito específico para não haver essas harmónicas. Em relação, eu queria te perguntar em relação aos painéis solares, né? Painéis É isso que eu solares. estava a dizer, sim. Vou falar o que, né, o meu conhecimento é que o painel em si não é o problema. Né? O problema é o inversor, né, que faz essa conversão da energia. Uhum. É mais ou menos por aí. Como é que faz a análise dessa questão do painel solar? Assim, o que nós fazemos eu tenho um medidor muito específico que se liga às tomadas, um Dirty Electricity Meter, e a gente vê nas unidades de Stetzer, a gente mede mesmo nas tomadas de cada casa qual é que é o valor, ok? Mas também dá para medir isso com um rádio simples, antigo, em modo AM em vez de FM, e se ele fizer um ruído muito específico, que dá para pesquisar no Google, AM Radio Dirty Electricity, consegue-se ouvir o som que aquilo faz, e com esse rádio simples de 20 euros, ou de 50 ou 60 reais, dá para ouvir essa Dirty Electricity. Então, depois o que é que a gente pode fazer? Ou trocar o inversor por outro, né? Mas é uma solução um bocado cara, ou então instala filtros em várias tomadas de casa até atingir os valores que a gente quer, ou então há soluções que vão aparecendo cada vez mais, que já nos Estados Unidos já há algum tempo, na Europa está a aparecer cada vez mais, que é no próprio quadro de casa cortar logo e reduzir logo as harmónicas dessa eletricidade suja no próprio quadro. Entendi. Ou seja, tem solução, tem como... Tem, mas o ideal é cortar logo o raiz, o mal pela raiz, que é o inversor, tocar logo o inversor. Mas, lá está, isto já estamos a falar de coisas que já depende do budget da pessoa, né? Sim. Tribo, quem tá gostando, faz o seguinte, tem um botãozinho aí no Instagram, um aviãozinho, compartilha essa live, já segue aqui o nosso Gabriel para aprender mais, não só sobre isso, tem várias questões, né? O Gabriel vai além dessa questão dos IMFs, a gente decidiu falar só sobre isso, porque é um assunto bem pontual, mas já compartilha isso aí, se você está acompanhando no replay, né, manda essa entrevista aí para os seus amigos, para os seus familiares, que eu acredito que é super válido, né? E no quarto de dormir, né? O que a pessoa pode fazer? Como é que você começa a questão do quarto de dormir? Porque sem nenhum medidor, né? Se a pessoa não tem nenhum medidor, nenhum profissional, como que ela começa a ação prática do quarto de dormir? Porque quando a gente está dormindo, né? O Gabriel já mencionou isso hoje aqui, é totalmente diferente, né? A gente está em outro estado, a gente está num estado regenerativo e esses campos, eles atrapalham muito mais do que quando a gente está acordado. Então, sempre comece, né, pelo seu quarto de dormir, que a gente chama que é um templo, né? O quarto de dormir é um templo e tem que ser tratado como isso. Então, como é que faz essa iniciação do quarto? Eu adoro falar sobre isso, e é precisamente o quarto onde eu passo 80%, 90%, onde eu gasto o meu tempo, é precisamente nisso. E digo isto porque eu sofri muito mal de problemas de sono, muito mal mesmo. Eu cheguei a estar uma semana inteira acordado, sem conseguir dormir um minuto, eu estava a dar em louco, completamente, mas também foi numa fase que eu estava muito doente, muito inflamado, pronto, estava mesmo muito debilitado. Então, até tenho um certo trauma do que é, cada vez que me lembro dessa fase de dormir mesmo mal. Mas o facto é que a vida toda sempre tive problemas de sono, e eu sei que geralmente vem, ou seja, pode vir de vários ângulos este problema do sono, né? Pode vir de um quadro inflamatório da própria pessoa, pode vir do stress, mas aquilo que eu trabalho e aquilo que eu me foco, obviamente, é no ambiente. Então, no quarto há 3 coisas que geralmente deve-se ver, que é
os EMFs, a exposição à luz artificial, Que é um ok? tipo de EMF, né? Sim, sim, exatamente. Ou seja, os EMFs, a exposição à luz artificial e a questão também de bolor, ok? Mold, que isto é muito importante. Nós podemos ter bolor numa zona do quarto que às vezes até desconhecemos e isto está a noite toda a estressar as nossas células. Nós estamos a inalar aquele fungo e estamos cronicamente a ser atacados e bombardeados sem perceber. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para perceber quando há bolor escondido. Eu consigo sentir logo no cheiro, tu também, há pessoas assim. Há pessoas que dizem, não, eu não sinto nada. E eu sinto logo. Ou é De uma espécie de longe. uma... Yeah. Há uma espécie de umidade que eu sinto na pele, um desconforto, uma comichão, o ar, o cheiro, os odores, tudo isso. Eu consigo ter essa sensibilidade porque sofri bastante disso. Eu lembro de ir dormir à casa de primos meus que tinham umidade, eu tinha 9, 8, 9, 10 anos, e era sempre tiro e queda. Eu ia para a casa deles, dormia lá uma noite, 1 ou 2 horas depois de estar no quarto deles, ficava com febre. Febre, logo. É que o meu corpo respondia logo com febre. Até, claro, deixei de dormir em casa deles por causa disso mesmo. Sim. Então, é isso. EMFs, luz artificial. Então, querem que eu dê, assim, coisas assim muito práticas do que é Até o só, ideal? só rapidinho, sim, vamos lá, só rapidinho. Como é que tá a questão do seu tempo aí? Você tá tranquilo? Não, não, estou tranquilo, estou Tá. tranquilo. E para quem tá aqui ao vivo no Instagram, já deixe suas dúvidas aqui nos comentários que a gente também vai poder responder as suas dúvidas, tá? Então vamos para a parte prática do quarto. Essa questão do mold, dos fungos, né, do mofo. Eu lembro, você estava falando, me veio uma história na cabeça. Quando a Vanessa estava grávida da nossa filha Moana, 7 anos atrás, a gente foi fazer uma viagem. Ela estava com a barriga bem grande, já, 7, 8 meses, né, Vá? No 7, a gente foi fazer uma viagem para o México, em Tulum. E aí, vários locais. Aí chegou na região de Tulum, a gente foi entrar no Airbnb. Quando a Vanessa entrou lá, ela voltou e falou: a gente não vai dormir hoje aqui. O que foi? Já tudo certo? Não, a gente. Não, é impossível. O que aconteceu? Mofo. Tá cheio de mofo, eu tô sentindo já aqui, já tô angustiada. Aí a gente teve que ligar pro Airbnb, cancelar. O cara lá não gostou, o dono do Mas a gente Airbnb. achou o mofo, eu mostrei onde estava o mofo. A gente achou, mas ele ficou super chateado. Mas o Airbnb foi top, conseguiram achar um outro apartamento pra gente ficar naquela noite e deu tudo certo no final, né? Mas isso só me vem à mente. Então vamos lá para essa questão aí do quarto de dormir, Gabriel. Yeah. Com a Vanessa aconteceu isso, comigo aconteceu uma vez no Airbnb que eu fui ao sul de Portugal, no Algarve, e levo sempre aquele meu medidor básico comigo e eu descobri na cabeceira um campo magnético enorme. E eu assim, epá, porra, eu não posso meter a minha cabeça neste campo magnético, o que é que se passa aqui? Saí fora de casa, o que é que estava atrás da fachada onde estava a cabeceira da cama? Um poste de transformação com 2, 3 metros que recebia eletricidade e emitia a eletricidade toda para as casas todas daquela zona. Lá está. Detalhe, o que é que eu fiz? Pronto, no meu caso não foi necessário mudar de Airbnb. Porquê? Eu tirei a cama dessa parede, encostei-a na parede oposta e meti a minha cabeça na parede oposta também. Porque o campo magnético ele é muito curto, ele não Sim. depende, ou seja, depende da amperagem, depende da corrente, se o campo magnético é maior ou não. Mas naquele caso resolveu o assunto. Troquei simplesmente a cama para o outro lado do quarto e resolvi o problema. Sim, fantástico. Isso aí. É aí que entra, a gente também sempre viaja com o nosso medidorzinho e a gente está sempre investigando para fazer o nosso melhor quando a gente está num ambiente diferenciado. A gente já chegou, não dava para mudar a cama, a gente tirou o colchão e dormiu no chão. Isso já aconteceu. Yeah. Yeah. Muito bom. E aí, mais o que? Como é que faz essa questão? Mais o que você gostaria de falar Então, sobre o quarto? olha, é isso. Eu troquei toda a iluminação do meu quarto. Falei há bocado na mesinha de cabeceira, em vez de ter luzes normais e candeeiros ligados à tomada, eu tenho pequenos candeeiros recargáveis, ok? Que carrego durante o dia e à noite tenho esta luz vermelha, porque a luz vermelha não é disruptora tanto como a luz azul ou a luz verde da nossa melatonina, e a nossa melatonina é essencial para nos induzir ao sono e para ir desinflamando o corpo a noite toda. É o maior antioxidante que nós temos. Então, na mesinha de cabeceira faço isso e depois, a nível de luz, muito importante, por exemplo, não ter uma luz do exterior a entrar no quarto que seja artificial, que tenha muita luz branca, luz azul. Então é importante que nós tenhamos blackouts e o quarto totalmente vedado contra a luz vinda de fora para dentro. Ok? Certo. Pronto, isto falando de luz. Depois, a nível de EMFs,
E a ver se não me esqueço aqui de um pequeno detalhe sobre o aterramento. Lembrem-me disso também. Sobre os EMFs, então, sem ter que gastar dinheiro, inicialmente, o que se pode fazer logo é, obviamente, desligar os aparelhos todos do quarto das tomadas e, de preferência, desligar o quadro elétrico, os disjuntores que estão relacionados com o circuito elétrico de iluminação e de tomadas do nosso quarto, ok? Isso reduz totalmente. Claro que é preciso depois talvez medir para ter mesmo a certeza, mas 95% dos casos a gente desliga o quadro da iluminação e das tomadas elétricas do nosso quarto e estamos a eliminar os campos elétricos durante a noite, certo? Claro que durante o dia temos que ligar e utilizar as coisas. E também pode nos prevenir também os campos magnéticos, porque se houver uma má instalação nos fios que estão a alimentar os circuitos elétricos do nosso quarto, também, automaticamente, ao desligar o disjuntor, estamos a eliminar qualquer tipo de eletricidade, né? Qualquer tipo de campo magnético ou elétrico que possa ser emitido. Depois, telemóvel sempre a se carregar durante a noite com o power bank, nunca ligado à tomada, em modo avião. Se quiser mesmo ter internet durante algum tempo, sai esse hábito, então eu ligo um cabo de rede que vai através de várias maneiras. Na minha casa, ele vai através de uma tomada de rede que vai depois ligar ao router principal da minha casa. Então eu consigo ligar um cabo de rede de internet com um pequeno adaptador, tipo isto aqui, ok? Liga aqui o cabo de rede e a outra ponta liga ao iPhone ou Android e nós conseguimos estar em modo avião no telemóvel a pesquisar coisas sem estar ali com o Wi-Fi ou com o 4G, 5G ligados a nós. Pormenor, eu nunca utilizo 5G, eu desativei essa opção completamente no meu telemóvel. 5G, mas já se está a falar de 6G, já em algumas cidades, acho que é no Japão, já estão com 6G. Portanto, pronto, isto é o que é. Mas não utilizem 5G, de preferência, antes do 4G. Desligar o router Wi-Fi, ou desligar a opção Wi-Fi antes de dormir também. O que é que eu faço em minha casa para ter sempre internet? Para ter redundância nisto tudo, eu tenho dois routers. Tenho o principal que recebe o sinal de internet da rua, ou seja, recebe a fibra ótica, no meu caso é fibra ótica. Ele tem o Wi-Fi internamente completamente desativado e depois tenho um cabo dele que vai ligar a um segundo router onde eu tenho o Wi-Fi quando quero. E ainda por cima, este router com Wi-Fi, ele é um router que emite 90% menos de radiação. Ou seja, ele tem 99% menos pulsações por segundo do que um router Wi-Fi normal. Eu depois posso escrever aqui, mas quem quiser apontar é o JRS Eco 100. É um router muito específico que reduz a intensidade do sinal do Wi-Fi. Então o que é que isto quer dizer? Sim? Outra coisa que dá para fazer, que a gente faz, que a gente tem até aqui, existe uma proteção, uma capinha de proteção, eu acho que é de prata, né, feita de prata, que daí você pode colocar em cima do roteador e diminui bastante também. A gente já mediu sem e com e diminui, né? E se a distância está a 5 para 10 metros, já, por exemplo, aqui onde a gente está nesse momento, não tem nada. Eu já medi, o roteador está a cerca de uns 10 metros, ou nem isso, talvez, mas ele está com a capinha e aqui ele não chega mais. Né? E mesmo usando, né, a gente está no cabo, mas mesmo se tivesse no Wi-Fi, né, ligado, digamos assim, sem o Ethernet, ele não chegaria aqui. Mas no quarto de dormir, pessoal, né, para simplificar, né, o que o Gabriel está falando, questão de luz artificial. A gente nem entrou nesse detalhe e podemos falar sobre isso. Temos vários episódios aqui dentro do projeto falando sobre essa questão. Desligue a eletricidade, o disjuntor do quarto de dormir, se possível. Faça isso, já vai estar bloqueando 95% provavelmente das casas vão estar seguras nesse sentido. Coincidentemente, lá no Brasil, quando a gente vai para casa dos meus pais, eu faço isso e lá, não sei o que é, estava até falando com ele hoje sobre isso, a questão dos campos continuam emitindo, mesmo desligando lá o disjuntor. Não sei o que é, de repente depois você pode até me falar mais sobre isso. É uma casa de madeira, no caso. Né? E aí, essa questão do roteador, de desliga de noite simplesmente, ou então, se não for possível, tem que deixar ele longe com essa proteção, ou desative o Wi-Fi. Tem esses cabos, tem várias... pode parecer algo aqui que a gente está falando de outro mundo, pode ser algo muito complexo, mas a parte prática, ela é simples, né? A parte teórica do que o Gabriel está falando, toda a parte investigativa da saúde, tudo isso é muito complicado, é muito realmente... Tem expertise nisso pra isso. É profundo, mas a questão prática é relativamente simples. Então, novamente, não se sintam assustados, né, com esse assunto de hoje aqui, mas sim empoderados. É isso mesmo.
não entrar em grande pânico É. e Mais alguma questão implementar os passos assim. Mais questões. Há sempre tanta coisa para falar e depois depende do quanto profundo nós queremos ir também, mas numa primeira abordagem acho que já está bastante bom. O que é que posso ver? O que é que podemos falar Quando a gente mais fala de assim? saúde, só que enquanto você pensa, Gabriel, que a gente está falando aqui, tá? Você que está escutando a gente, você pode ter um filho num quarto, outro filho no outro, e um quarto tem qualquer aparelho atrás e os filhos pode ser irmãos gêmeos, tá? O que a gente está falando aqui você pode ter filhos gêmeos na mesma casa, comendo a mesma comida, então, tudo igual. Porém, esses campos, se tem alguma interferência no quarto de um deles, esses Yeah. campos podem deixar um dos filhos doentes, mesmo tendo a mesma genética, a mesma alimentação. O que a gente está falando aqui, queridos, de Yeah. novo, é É isso. primordial. Vem antes, tá? A interferência desses campos vem antes de tudo que a gente vê, como a gente falou aqui na live, esses gurus falando, tá? É muito importante vocês estar aqui, entenderem isso e começarem a se interessar pelo assunto e começarem a ir atrás do seu ambiente, principalmente do que a gente Yeah. falou aqui, do seu quarto. Posso acrescentar também uma coisa, se quiserem então. Eu, por exemplo, eu durmo com um lençol de aterramento. Vocês suponho que também dormem, ou sabem, ou usam. Eu ia até te perguntar sobre isso. Certo. A gente decidiu por não nesse momento. O nosso amigo que fez essa investigação, a gente perguntou sobre isso. E ele falou pra gente que, de acordo com as recomendações da GeoViral, até mesmo, ele falou que eles não recomendam essa questão do lençol de aterramento, mesmo se for aterrado diretamente na terra. Então, não sei se ele tá... Porque ele fez esse curso já fazem cerca de 5 anos atrás. Então, você é mais recente, eu não sei até ele te perguntar no offline sobre essa questão. Eu fiz a mesma pergunta lá. Eu fiz essas perguntas todas. Eles muitas vezes não... Como é que é dizer? A GeoVital, ela foca-se muito nas soluções e, contra mim, falo muito em vender também, ok? Agora, eu, como pessoa que já sofri bastante de sono e como conheço muita gente que sofre de sono e sofreu problemas de sono, quando a gente reduz os EMFs no quarto e quando introduz um lençol de aterramento, ou mesmo quando não reduz os EMFs e introduz na mesma o lençol de aterramento, seja ele ligado na terra, seja ele ligado à tomada terra do quarto, não houve uma pessoa que me dissesse que não tivesse a dormir melhor. Esta é a minha experiência de dezenas de pessoas. Okay? O que dá medo das pessoas, querido, é que quando essa tomada não está com o fio terra, né? E aí esse lençol pode prejudicar, né? Exatamente. Isso, lá está, o detalhe interessa novamente. Eu, por acaso, são coisas que eu promovo e vendo, esses lençóis de aterramento, apesar da GeoVital não recomendar muito, porque eu vejo mesmo resultados com isso. Eu, às vezes, há fases em que, por exemplo, eu não durmo com o lençol de aterramento, ou porque o lavamos e estamos preguiçosos para colocar de volta na cama, e passa semanas e dizemos, não damos a dormir bem, não sei o quê, eu sei, deixa-me lá ir buscar o raio do lençol, ponho o lençol e é tiro e queda. Outra vez, noite com sono profundo, sono muito... Pronto, é um sono muito mais restaurador. Até no meu filho, um bebê de 1 ano e meio, se ele dorme aterrado, ele acorda muito menos vezes durante a noite do que se não dormir aterrado. Num bebê, o bebê não tem consciência disto. É interessantíssimo, porque a gente recebe essas perguntas dentro da nossa mentoria, né? Eu vi aqui que tem alguns clientes e a nossa resposta nesse momento é a seguinte: a gente fala, se você for usar esse lençol, tem vários colchão, tem cobertor, tem um monte de coisa, né? Faz o seguinte: primeiro, idealmente aterre diretamente na terra. E tenha certeza que não tem uma corrente elétrica na terra embaixo ali. Evite a questão da tomada. Se for usar a tomada, tem que ter certeza absoluta que está, né, devidamente aterrada. E aí, faça um teste. Veja como que o seu corpo vai reagir isso em alguns dias, semanas, para ver se você se sente melhor ou pior com aquilo. Né? Então, eu acho que é muito individual. Por isso que né, uma pergunta aí que a gente até tinha para te fazer. Mas olha só, falando em bateria e tudo isso que a gente está conversando, eu cometi um erro hoje de não carregar esse
telemóvel aqui que a gente está fazendo, o suficiente. Ele começou com 45% de bateria e agora está com 6%. Então, a gente gostaria de continuar falando mais aqui, mas senão vai acabar a bateria do nosso celular. Então é o seguinte, queridos, bioenergéticos, tribo do PEC, todo mundo que está aqui. Eu vou falar a minha visão rapidinho, o Gabriel fala dele, a Vá fala a dela. Para vocês começarem esse jogo dos campos eletromagnéticos, primeiro eu recomendo sim investir em algum desses medidores. Pode ser esse daqui, que é bem bom também, eu gosto bastante. Ou então o que o próprio Gabriel falou, é mais acessível, é o Tri-Field, né? Vou deixar novamente. Gabriel, se você conseguir digitar aí o nome exatamente nos comentários para as pessoas, para vocês começarem a se familiarizar com isso, porque a gente não consegue enxergar isso a olho nu, né? A gente precisa ver na prática, realmente, isso aqui aumenta, aqui está diminuindo. Aí você consegue ter uma noção melhor. Então essa é a minha recomendação número 1, de começar a ter mais contato com tudo que a gente está falando aqui através de um bom medidor que custa por volta de 250 euros, dólares no máximo, tá? Um medidor como esse. E aí, o segundo passo, que eu também super recomendo todo mundo aqui fazer eventualmente, é justamente contratar um profissional como o Gabriel. Não é porque o Gabriel está aqui, hoje eu estou falando isso. A gente fala muito pouco, na verdade, em relação a comprar coisas, né? A maioria das sessões é totalmente gratuito. Mas um profissional para vir e fazer uma investigação completa no seu ambiente, onde você dorme, ou onde você trabalha, principalmente se você sabe que você vai ficar lá por anos e anos da sua vida, é muito inteligente da sua parte fazer isso. E eu tenho certeza que não é o dinheiro do outro mundo, e mesmo que fosse, eu aprovo. Mesmo, nem sei quanto que o Gabriel cobra para fazer uma consultoria dessa, ir lá e fazer, mas não interessa o valor. Isso aqui não interessa o preço. Não interessa o preço, interessa o que você vai ganhar em relação a isso. E vocês precisam testar o ambiente de vocês, eventualmente, com um profissional e não só dessa maneira amadora. Essa é a minha recomendação. Vá, fala aí a sua, e Gabriel fala a sua para a gente finalizar o bate-papo. A gente falou hoje aqui, né? Não temos tempo de aprofundar num assunto tão complexo, mas eu vou usar a minha história recente. Todo esse básico aqui, a gente faz isso, né? A gente desliga a eletricidade até aqui de casa. E isso não estava resolvendo. Então, se você fez o básico, começa pelo básico. Se o básico não resolve, com certeza tem alguma coisa a mais, né? Se você está cuidando dos seus 4 pilares, como a Vanessa cuida, se eu estou cuidando da minha alimentação, se eu estou me expondo ao ambiente natural, se eu não tenho a luz artificial, se eu não tenho nenhuma torre próxima de mim, por que que eu ainda não estou dormindo? É por isso que é uma questão, essas questões de saúde a gente precisa investigar. Porque elas não surgem do nada. Não é igual você vai no médico, você não tem nada e de repente você está com câncer. Não existe esse de repente, pessoal. Tem sempre uma causa raiz que a gente precisa investigar. No caso da Vanessa aqui, foi um caso que o medidor aqui é quase inacreditável, esse cruzamento, que isso vai além de tudo que a gente falou aqui, mas são cruzamento de linhas que emitem frequência na própria Terra. E onde essas linhas cruzam, esse ponto de cruzamento e é muito forte, é um estresse extremamente forte, que também pode disrupcionar, né, os nossos ritmos, pode atrapalhar o nosso sono, que foi o meu caso. Então, às vezes, o caso vai além desse básico, mas começa pelo básico. Sim. Isso aí. Gabriel, fala pra gente uma mensagem final, então, aí, antes que a bateria acabe, que ela tá com 5%. Perdão aí, pessoal, acabou que a gente esqueceu de carregar o celular. Sim. Mas conta pra gente aí qual que é a sua mensagem final. Pode ser sobre EMFs, pode ser sobre qualquer questão que está no seu coração, que você acha que as pessoas que estão aqui precisam escutar. Vou dar só acabando no tema do sono, que foi muito importante para mim e eu acho que é importante para qualquer pessoa que esteja ou doente ou que não consegue simplesmente dormir bem. O sono não começa só no momento em que vamos para a cama também, ele começa bem antes, ele começa quando a gente acorda, né? Sim. Então eu tenho assim uma rotina bem básica que eu tendo a conseguir a maior parte dos dias, é quando acordo de manhã, não acordar demasiado com stress, com mensagens no WhatsApp, etc. Então fazer a minha pequena reza, e depois ir logo, antes de ver qualquer luz artificial, ou seja, antes de ver o telemóvel e tudo, vou logo à parte da minha casa onde começa a bater o sol de manhã e vou expor os meus olhos diretamente a essa luz solar natural. Isto aqui dá logo um sinal e um ritmo e regula o nosso relógio interno da produção de melatonina, ok?
Ou seja, a melatonina começa a ser produzida precisamente no momento em que acordamos e que vemos a luz solar. Mas ela só é liberada ao fim da tarde, quando o cortisol baixa, a melatonina é que é liberada para nos induzir a um estado de relaxamento, ok? E essa indução de relaxamento, ao fim do dia, também é promovida com estar na rua, exposto à luz natural, e principalmente na parte do dia em que o sol se põe novamente. Depois do sol se pôr novamente, antes ou no momento em que começamos a ligar as luzes da nossa casa, nós podemos alterar as nossas luzes artificiais azuis e brancas para luzes mais amareladas e vermelhas, podemos começar a utilizar estes óculos mais amarelados. E há os mais vermelhos. Eu utilizo agora os amarelos porque eu quero, ainda é uma altura do dia que eu ainda quero fazer algumas coisas em casa. Mas, por exemplo, 1 hora antes de ir dormir, meto os vermelhos. Assim, mesmo que esteja qualquer luz dentro de casa, eu não estou a disromper a minha melatonina. Então, o sono começa de manhã e ocorre, e é melhorado e promovido durante o dia também, não só no momento em que vamos dormir. Pronto, isto foi só uma parte. Porque, lá está, eu quando vou para casa de uma pessoa medir os EMFs, a mim preocupa-me o resultado final. A mim preocupa-me é a pessoa realmente, efetivamente, conseguir resolver os problemas dela de sono ou doenças, whatever. E isso não é só os EMFs, é tudo. Eu se vejo bolor numa casa, eu digo, olha, se calhar antes de tratar e começamos a ver de blindagens disto e daquilo, pá, resolve aqui o problema de bolor, de umidade, né? Ou então, se eu vejo que há um campo magnético gigante vindo da rua, dos cabos de distribuição, eu digo logo, olha, eu só vou cobrar pela vinda daqui, da viagem, porque eu não vou medir nada. Vocês não vão viver nesta casa. Mas, não, nós queremos mesmo viver nesta casa. Pá, ok, tudo bem, aí já é responsabilidade da pessoa. Pronto, isto foi só assim uma parte. Agora, para qualquer pessoa, assim, mais de coração, mais espírito, a tua bateria deve estar a 2, 3%, eu acho que ainda dá. 3 agora. Ok, assim, qualquer pessoa que esteja num momento mais de desespero, de sofrimento, é tudo temporário, ok? Utilizem a informação, não entrem em pânico, ok? Há uma coisa antes disto tudo que eu tenho tendência sempre a querer falar e sempre tocar nesse pormenor, que é muito da forma como a gente lida com a informação, com os problemas, com a nossa vida, tem quase sempre alguma coisa também de base traumática por baixo disso tudo. Então, na minha visão e na minha experiência pessoal, se nós conseguirmos, através de várias ferramentas, trabalhar os nossos traumas interior, chorar as coisas cá para fora, perdoar as coisas, perdoar as pessoas, reviver emoções que são negativas, mas que nos fazem libertar desse mal-estar, muitas vezes resolve certas sensibilidades que nós temos aos MFs também. Não quer dizer que os MFs já não são maus quando a gente resolve os traumas, mas a minha experiência diz-me que quando a gente trabalha também na nossa emoção, no nosso estado emocional, isso muitas vezes tem repercussões muito positivas na forma como a gente também recupera e a rapidez com que a gente recupera de certos problemas de saúde. Então, nunca entrar em desespero, é tudo temporário e é tudo possível curar. Maravilha. É isto que eu queria dizer. Maravilha. Obrigado, querido. Gratidão, meus queridos bioenergéticos. Fala só pra gente qual que é o melhor local para entrar em contato com você, se é Instagram, se tem um site, qual que é a melhor forma de as pessoas aprenderem mais com você. Pode ser aqui no Instagram, e se alguém tiver interesse ou nos tais produtos de tratamento ou em saunas mais protegidas contra os MFs, o site é prasannahealth.com, P-R-A-S-A-N-N-A, health de saúde.com. E é isto. Eu estou sempre disposto a responder e a ajudar, e assim, é isto. Maravilha, querido. Gratidão mais uma vez, pessoal. Está 2% aqui. Márcia Buch, Filadélfia, não existe mais onde correr das antenas, nas escolas. Sai da Filadélfia, existe sim. O mundo é grande. Sai da Filadélfia, existe onde você vai para a Amazônia. Vai para outro local. Quem mora aqui perto de antena ou de cabo de alta tensão, sinto lhe informar, mas foge daí o quanto antes. É isso aí. Muito importante. Queridos bioenergéticos, compartilhe essa live, compartilhe essa informação com seus amigos, familiares. Espalhe essa mensagem, porque é só assim que a gente vai conseguir ter um mundo melhor, com mais saúde, com mais energia, com menos doença, com menos problemas crônicos de saúde. E, Gabriel, mais uma vez, gratidão. E para você, aí, bioenergético, a gente se fala na próxima. Fica com Deus. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. Muito bom. Obrigado, Joias. Valeu, gratidão por tudo. Fica com Deus. E obrigado a quem assistiu também. Muito obrigado e pelos comentários. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.